Então, o que você está dizendo é que existe uma, não é lenda, mas existe uma narrativa que diz, olha, não se pode facilitar o acesso a armas, porque vai haver bang-bang, né? Qualquer discussão de trânsito vai virar um tiroteio. Isso não existe na experiência. Isso não aconteceu e nós testamos essa propaganda empiricamente de 2019 a 2022, em que houve um maior número de venda de armas aqui no Brasil. Acho que você fala isso no seu livro, né? Nós não tivemos correlacionado com o aumento de crimes violentos, muito pelo contrário. Nós tivemos uma queda significativa no número de homicídios e uma queda significativa no número de roubos e latrocínios. O que não quer dizer que o aumento de armas diminuiu o número de homicídios. Não há correlação. De casa. Não há correlação nenhuma. Mas também se derrubou o argumento de que o aumento de armas legais aumentaria o número de crimes. Há uma ONG, inclusive, que tem um cálculo de cada 1% de armas permitidas, armas legais vendidas, se aumentaria em 1,7% o número de homicídios. E esses números são tão absurdos, né, de futurologia, tipo Minority Report, que se assim fosse e continuássemos tendo aumento no número de armas, em 2050 não haveria mais população no país. As armas legais, eventualmente envolvidas em crimes, são crimes de porte ilegal de arma de fogo, que é o transporte sem a documentação, né, tirar a arma do seu local de guarda e movimentá-lo sem autorização, eventualmente um disparo de arma de fogo, ou mesmo uma disputa envolvendo questões de violência doméstica, alteração de endereço e não transferência de registro. E se bateu muito, Mota, no fato de que isso teria aumentado, quase que dobrado durante o governo anterior. Para você ter uma ideia, a média de crimes era de 100, passou para 200. Só que o número de atiradores era de 200 mil, passou para 1 milhão. A gente multiplicou por 5 o número de atiradores e armas disponíveis e aumentou em 100%, saindo de 100 para 200 crimes, que se não são o número que nós gostaríamos, o zero absoluto, representam no universo de 1 milhão de atiradores uma cifra insignificante, tá? 0,0002% de CACs, atiradores, né, a sigla que hoje é utilizada inclusive como pejorativo, né, que significa caçador, atirador desportivo e colecionador, envolvidos em crimes. Tá? Porque a pessoa que passa pelo crivo que passa, alguém que queira adquirir uma arma de fogo, 25 anos, que não faz sentido, aos 16 votamos e aos 18 já temos maioridade, podemos dirigir e responder pelos crimes praticados. A quantidade de burocracia e de documentos que tem que ser juntados, né? Laudo de capacidade técnica, laudo de capacidade psicológica, tudo isso para comprovar que você tem condições de adquirir o equipamento. E aí, voltando à primeira pergunta que você me fez, você disse, você defende no seu livro o maior acesso. Responsabilidade com liberdade. Né? O fato de essa pessoa estar se dispondo a adquirir um equipamento, passar por todo esse crivo burocrático e estar na posse e na propriedade de um equipamento, de uma arma de fogo, faz com que ele tenha que ser responsável pela sua utilização e responda efetivamente pelo mau uso que vier a fazer desse equipamento. Só que a minha pesquisa ainda não concluída e os números de crimes praticados com armas legais me mostra muito tranquilamente que essas armas sendo adquiridas, elas não estão sendo utilizadas na prática de crime. O que você diz bate com uma estatística que eu conheço de uma quantidade, se não me engano, quase 50 mil armas apreendidas pela Polícia do Rio de Janeiro num período de 3 anos. 0,024% delas tinham origem legal. O resto era tudo ilegal. Exato. E aí eu vou te fazer de novo a pergunta que eu já fiz. Diante desse quadro, diante da evidência, diante do que os números mostram, por que se insiste nessa narrativa de que as armas legais vão parar na mão do crime? Por que se insiste no controle de armas legais de uma forma tão restritiva, ao ponto da gente achar que está sendo violado o direito que nós temos, né, o direito para ser usado com responsabilidade, ao mesmo tempo em que a gente vê o acesso fácil de criminosos a armas de guerra, não é nem essas armas. Por que a gente
Você tem alguma... Eu tenho Consegue achar alguma Eu tenho a explicação resposta para você, Mota. Controle de armas não é sobre armas, é sobre controle. É sobre controle da população. Todos os regimes ditatoriais começam com o controle de armamento civil e retirada do direito de acesso às armas pela população. Tá? É acabar com o direito de defesa e ter maior controle, porque a partir daí você impute medo, você impõe regras e você faz o que você quiser com a pessoa não tendo condição de se defender. Mais que isso, você consegue controlá-la aumentando a facilidade com que bandidos têm acesso ou pessoas mal intencionadas têm acesso aos armamentos, porque eles nunca adquiriram de maneira legal. Em 2023, o primeiro decreto baixado pelo atual governo foi estabelecendo um tal de PF-RECAD, que era o recadastramento de todas as armas do período do governo anterior. Nunca se explicou por que de maio de 2019 a dezembro de 2022 apenas as armas deveriam ser recadastradas. Nós sempre tivemos armas, sempre houve CACs no Brasil, né? Mas do período de maio de 2019 a dezembro de 2022, todas as armas deveriam ser recadastradas. E mais, as armas de uso restrito deveriam ser apresentadas pessoalmente à Polícia Federal para fiscalização, porque a narrativa e a propaganda era de que as armas dos CACs alimentavam o crime organizado. Essa narrativa ela é inválida pelo só fato de o crime organizado não ter interesse nas armas dos CACs, porque nós nunca tivemos acesso a armas de fogo automático, armas de regime automático de funcionamento, que dão rajada. Isso nunca foi acessível aos CACs. Nós só temos acesso às armas de funcionamento semiautomático. Cada acionamento do gatilho, um disparo. Não dá rajada no nosso equipamento. Nunca deu e nunca vai dar. Nunca houve essa autorização. Mas havia uma estimativa, por uma má forma de pesquisar os dados, de que 470 mil rifles estariam na mão dos civis. E nunca houve 470... Rifle é fuzil, é a mesma coisa. Isso. Não são espécies diferentes de armamento, mas se trata tudo como rifle, a submetralhadora, a plataforma AR, né, o AR-15, o AR-10, né, que é o que estava preocupado o governo. Imaginava que havia 470 mil ARs na mão do cidadão comum. Na verdade, a pesquisa que foi feita no Exército, Mota, buscou quantos são os fuzis, né? Eles queriam os fuzis e tratam isso como fuzis. Só que no mesmo campo, o Exército coloca carabina, fuzil, espingarda e rifle. E nesse total havia 470 mil armas registradas. Dessas, mais de 60% são carabinas, não os rifles que eles queriam ou os fuzis mal lidos, tá? Que eram 20 mil. E eram esses que eles estavam atrás. Mas o tal do PF-RECAD fez com que 1.980.000 armas fossem recadastradas. 99,65% das armas foram recadastradas. As armas de uso restrito foram apresentadas e entregues à Polícia Federal para a conferência. E estão na mão dos CACs. O que demonstra que a narrativa, né, que foi um tiro no pé, eu brinco sem trocadilho ruim, né, o tal do PF-RECAD para a narrativa do governo atual. Por quê? Mostrou que as armas estão, 99,65% pelo menos, estão com os CACs e mais, que foram apresentadas as de uso restrito. Logo em seguida, sem justificativa, eu participei do grupo de trabalho que estava discutindo a alteração da regulamentação da lei de armas, não se discutiu a alteração de calibres e classificação de calibres e logo em seguida veio uma alteração voltando à regra de 2003, voltando a uma regra de energia que nem sentido mais faz, que tornou inclusive imediatamente o calibre mais comum no Brasil, .38 SPL, né, o vulgo 38, como calibre restrito. E nós passamos 15 dias com todos os seguranças patrimoniais de banco, de entrada de prédios e de condomínios, com porte legal de arma de fogo, porque eles não têm acesso a armas de uso restrito e naquele momento, naquele período, as armas calibre .38 SPL se tornaram restritas por se buscar uma vetusta regra de 2003. Já houve alteração da balística desses calibres, um aprimoramento, né, e a energia já não fazia sentido. Então a gente trabalha com regra atrasada, com uma mentalidade absurdamente tacanha que faz com que o cidadão de bem não tenha acesso ao equipamento e que se culpe as armas do cidadão de bem como se armassem o crime organizado,
né? E se vende essa ideia como se essas armas estivessem armando o crime. O crime continua sendo crime e continua buscando as armas de maneiras outras que não todo o burocrático caminho que o cidadão de bem tem que buscar. Então isso tudo é narrativa para controle, só controle, não é de armas, é controle populacional. E aí eu fiquei pensando numa coisa, me corrija se eu estiver errado. Na minha memória, lá pelos anos 80, né, ou nos anos 70 e 80, houve uma época em que você entrava numa loja de departamento, mostrava sua carteira de identidade e comprava uma arma. O cidadão comum tinha um acesso mais fácil à arma do que ele tem hoje. É isso mesmo? Muito mais fácil. Até 1997, inclusive, não era crime o porte ilegal de arma de fogo e a posse ilegal de arma de fogo. Eram contravenções penais. A partir de 1997, Lei 9437 é que passa, governo Fernando Henrique Cardoso, é que passa a ser crime, o mesmo crime do artigo 10, posse e porte. Eram mesmo artigo, mesma pena. A primeira vez que se criminalizou foi em 97. Até então, em lojas de departamento, como você bem lembrou, as propagandas eram feitas em revistas de ampla divulgação e era comum, era muito mais comum a pessoa ter o equipamento, né? Comprar o equipamento, pagava, levava nota fiscal na Polícia Civil, em qualquer delegacia da Polícia Civil, né? Fazia o seu pedido ali de registro do equipamento, voltava, buscava a arma na loja e não tinha muita burocracia, em coisa de 3 a 5 dias você estava com o equipamento nas suas mãos. A partir de 97 se cria o SINARM, o Sistema Nacional de Armas, ele foi criado em 97, passa a haver um registro que antes não existia e passa a haver uma criminalização na conduta que até então não era crime. Em 2003, a gente evolui o SINARM e passa a ser competência da Polícia Federal, não mais da Polícia Civil, essa utilização do sistema, né? E o registro do equipamento. Dividindo as condutas, agora uma conduta menor é a posse de arma, né? Ter a arma não registrada, e o porte de arma, que é o transportar, trazer consigo, tirar do local de guarda esse equipamento. Com isso, passou-se a utilizar o desarmamento, a campanha do desarmamento, né, e a sugestionar-se a população que, olha, ficou mais difícil, ficou mais complicado, está muito mais burocrático e caro. Devolva o seu equipamento, criou-se a tal da campanha do desarmamento. Mas, ao mesmo tempo, se marcou para 2005 a consulta popular se buscava efetivamente a proibição de venda de armas no Brasil. Estatuto do Desarmamento, na ideia do legislador, né, e a busca de proibição de venda de armas no Brasil. Só que 64% da população consultada disse que era contrária à proibição, portanto, favorável à venda de armas. Não quer dizer que esses 64% das pessoas que votaram, Mota, queriam comprar armas, mas elas eram favoráveis ao direito de quem quisesse. Nós não tivemos até hoje, em número, nominalmente, nenhum presidente que alcançasse a votação que alcançou o não à proibição de armas no Brasil. Foi um referendo que foi feito? Referendo de 2005. Eu não tenho, pesquisei, não tenho acesso a dado de outro país que tenha feito a mesma coisa, a mesma consulta de ampla abrangência como foi feita no Brasil. E apesar disso, o país continuou na trajetória de restringir cada vez mais. Desde então, Mota, eu sustento que há uma dívida pública com a população brasileira com relação à resposta que foi dada e revogação do Estatuto de Desarmamento, que foi criado para proibição. Ele buscava a proibição e contava com 2005 né, a proibição da venda de armas sendo alcançada. Ela não foi alcançada. Nós estamos já chegando em 20 anos de dívida pública do Legislativo com relação a isso. E mais, qualquer legislação que seja feita, seja alteração da lei de armas, seja regulamentação da lei de armas, na forma com que foi feita pelo atual governo, fere a soberania popular. A consulta popular que foi realizada em 2005 não poderia subsistir qualquer legislação restritiva ou regulamentação restritiva, já que a população soberana disse que é contra a proibição da venda de armas. E mais, nós estamos trabalhando para fechar clubes de tiro, nós estamos trabalhando para criar regras inexistentes e injustificadas quanto a clubes de tiro. Iniciou-se 2023, já que houve um aumento do número de tiros, Mota, dos clubes de tiro, dizendo que esses clubes de tiro estariam expondo a população infantil a risco,
Porque, tendo escolas próximas, haveria um risco maior a essas crianças. Eu estudei todos os ataques a escolas no Brasil desde nosso descobrimento. Nunca houve um ataque à escola decorrente de armas de clubes de tiro, de atiradores desportivos, ou que tenha sido utilizado qualquer arma que estivesse num clube de tiro. Então, é falacioso o argumento que o clube de tiro estaria colocando em risco as escolas num raio de 1000 metros, o que o senhor diga. Mais que isso, os dois ataques mais prolíferos, um foi com combustível e o outro foi com uma machadinha. O da machadinha foi obstado porque havia policiais na padaria, na esquina do lado, ouviram os gritos e fizeram o primeiro atendimento. Um clube de tiro próximo da escola faz com que pessoas treinadas e com o equipamento necessário possa fazer o primeiro atendimento, possa estar ali onde o covarde foi atacar, exatamente porque não tem ninguém armado. Nos Estados Unidos, as gun free zones são os locais que são primeiramente atacados, exatamente porque são locais em que não há ninguém armado. Não se ataca clube de tiro e não se ataca próximo a policiamento, né, departamentos de polícia e estações de treinamento de tiro. Então, o que está se fazendo com a regra que foi criada e está em vigor, não pode haver clube aberto a 1000 metros de escola, e os atuais que estão a 1000 metros de escola, que são 93% dos clubes, principalmente nos grandes centros, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, eles só podem funcionar a partir das 18 horas para disparos reais ou nos finais de semana. Quer dizer, se impede o treinamento, que era exatamente o que alcançaria o resultado da lei de armas, treinamento e conhecimento para impedir o disparo acidental, e se expõe o cidadão que está com seu equipamento no clube de tiro a risco por estar num horário em que há mais suscetibilidade à prática de delitos como roubo e latrocínio.